agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Na Rádio 5 Estrelas você tem acesso aos grandes ídolos da história do Cabuloso. As grandes personalidades do clube sempre estão por aqui na Rádio 5 Estrelas. É só você ligar para você ouvir aquele jogador que você gosta ou aquele grande ídolo que você sempre quis ouvir uma entrevista diferente, partindo aqui de cruzeirense para cruzeirense, é claro. E hoje eu tenho a honra de entrevistar aqui o Dirceu Lopes. E aí, Dirceu? Primeiro, é um prazer receber você aqui na Rádio 5 Estrelas. E você, né, você sabe, você é ídolo de várias gerações de cruzeirenses e também uma referência para todos nós aí como atleta e também como homem. Bem-vindo aqui à Rádio 5 Estrelas, Dirceu. Conta pra gente aqui, Dirceu, apesar da conquista histórica da Taça Brasil de 66, você se sente frustrado ali, mesmo estando no grupo ali, de não ter conseguido participar da Libertadores de 76, o grande primeiro título internacional do Cruzeiro? De forma alguma, eu me senti como se tivesse jogado e conquistado o título, porque estava aqui jogando com meus, torcendo aqui de casa, mesmo porque eu estava voltando de uma contusão muito grave, né? Fiquei 1 ano e meio parado, não tinha condição de jogar, mas como que eu tivesse jogado, é um título que realmente, né? Porque o tempo todo que eu tive a felicidade de vestir a camisa do Cruzeiro, eu fiz com amor, né? Eu sempre fui cruzeirense, apaixonado, então não me senti de maneira alguma frustrado, coisa parecida. Boa, Dirceu. E o senhor jogou aí parte do primeiro jogo daquele Mundial ali contra o Bayern de Munique, aquele jogo na Alemanha e tal, e eu queria que você contasse as dificuldades daquele jogo, né? O jogo foi debaixo de neve, o Cruzeiro teve dificuldades, mas eu queria saber de você, né, Dirceu, que tava lá junto com os outros atletas, para contar pra gente quais foram aquelas dificuldades e se isso atrapalhou mesmo. Apesar do Bayern ali ser um time fortíssimo, você acredita que em condições normais, em condições melhores, o Cruzeiro poderia conquistar esse Mundial, Dirceu? Sem dúvida, foi um fator realmente que pesou a questão da neve, mas que pesou mesmo, sem dúvida, eu não ter poder ajudar o Cruzeiro nessa conquista que fez muita falta para a nossa história, porque estava voltando, né, de contusão, não estava assim numa forma adequada, de forma que não pude contribuir, né, apesar do Maia ser um time fantástico, mas o Cruzeiro também era, né? O Cruzeiro também estava no auge, time fantástico, mas infelizmente faltou foi esse, eu estar em forma que poderia ter ajudado de uma maneira melhor. Com o técnico Saldanha, o senhor era constantemente convocado para a seleção. Aí com o Zagallo, incrivelmente o Dirceu Lopes ficou de fora da Copa do Mundo. Você acredita que teve alguma interferência ali na convocação? Acha que teve outro motivo? Qual é a sua explicação? Você tem alguma? Não, o fator primordial, sem dúvida alguma, foi a questão política. Porque o presidente deu uma entrevista em Brasília e perguntaram para ele qual jogador que ele achava que faltava na seleção brasileira. Aí ele deu uma entrevista dizendo que gostaria de ver o Dario na seleção. E aí é como se fosse uma ordem lá de cima. O Saldanha caiu, o Zagallo voltou, o Zagallo politiqueiro, e aí eu fiquei relegado ao segundo plano, porque com o Saldanha ele me dizia, né, que eu ia ser titular da seleção brasileira. E aí quando o Zagallo chegou, politiqueiro, a primeira coisa que ele fez, né, foi me relegar ao segundo plano, e o que pesou muito no meu corte, sem dúvida alguma, foi o problema de timidez, né, porque um dos jogadores assim que sabia que quando entrou o Zagallo que seria cortado, que seria o Fontana, e o Fontana gritou, né, reivindicava o seu lugar. Eu fiquei calado, né, assim como aconteceu com o Zagallo, e aquela coisa, né, de aceitar pacificamente, sem criar polêmica, aí mais fácil é cortar o tímido, né, que foi o que aconteceu comigo, e deixei de ser campeão do mundo, né, mas de qualquer forma isso não me afetou de forma alguma, né, porque na verdade quando cheguei aqui no Cruzeiro eu tinha um verdadeiro pai, né, que era o Carmen de Furlete, que recebeu com muito carinho e tudo mais. Aí rapidamente eu voltei e de forma alguma isso transformou numa frustração na minha carreira. Esse é o Dirceu Lopes falando com a gente aqui na Rádio 5 Estrelas. E Dirceu, só existiu um Dirceu, né? Só tem um. E acompanhando o clube aí durante esses anos todos, você acha que teve algum jogador que se aproximou um pouco da sua forma de jogar, Dirceu? Especificamente na minha maneira de jogar, eu não me lembro de um jogador que tenha tido a minha característica.
Mas pelo fator de ter jogado com a camisa 10, que fez o torcedor do Cruzeiro lembrar da minha pessoa, foi o Alex, né? O Alex esteve aqui no Cruzeiro por 2 anos, eu sempre que tenho oportunidade, eu sempre falo, né? Que me impressiona porque o Alex, ele é motivo de discussão, porque no Cruzeiro existe uma discussão eterna, quem foi melhor, Tostão ou Dirceu Lopes. Aquele que gosta mais do Tostão, aquele que gosta mais do Dirceu, mas o Alex entrou nessa disputa, né? Porque um jogador que desequilibrou aqui no Cruzeiro, e muito interessante é porque é um rapaz de um caráter, né? Um caráter excepcional, e marcou com pouco tempo a sua passagem aqui pelo Cruzeiro. Dirceu Lopes, um dos ídolos eternos da história do clube. E aí, Dirceu, qual que é o seu maior ídolo no futebol? Seja ele do Cruzeiro ou de outro clube? Conta aí. Os maiores ídolos que eu tive na minha vida são eternos no meu coração: Pelé e Garrincha. Eu sempre torci por esse, imitava eles quando eu era menino aqui em Pedrópolis, sobretudo o Garrincha, e foram 2 jogadores fantásticos que eu vi e copiei, imitei e tudo mais. Agora, no passado, agora recente, né, foi o Alex, que realmente brilhou com a camisa 10 do Cruzeiro, e nesses pouco tempo que ele jogou aqui no Cruzeiro, ele fez lembrar da minha pessoa. O Alex, então, é o ídolo mais recente que eu tenho no futebol. Legal, esse é o Dirceu Lopes falando com a gente aqui na Rádio 5 Estrelas. Hoje a gente está vivendo um momento, né, Dirceu, com muitas manifestações no mundo inteiro. Muitos jornalistas aí defendem que o futebol e a política não se misturam. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, né? Qual o papel dos jogadores de futebol perante a sociedade, né? Concordo plenamente que futebol e política não se deve misturar. Eu posso citar agora recentemente, né, o problema do Cruzeiro, que nós infelizmente caímos para a 2ª divisão, foi muito em função da política, né? E eu tenho assim comigo que o jogador de futebol, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque principalmente, né, hoje, assim vamos dizer, o Brasil é o país do futebol, né? Então o jogador de futebol, ele tem uma responsabilidade muito grande em questões de bom exemplo, né? Igual eu tenho agora recentemente, né, que eu acompanho e torço por ele, que referência para mim é o Messi. Eu nunca vi falar em qualquer coisa do Messi envolvido em polêmica ou qualquer coisa parecida. Então, eu penso que o jogador de futebol, ele tem responsabilidade muito grande, porque é um ídolo, né? Então ele tem muita responsabilidade com as questões de bons exemplos. Em entrevistas anteriores, o senhor disse que a fama é algo cruel, né? Como que você acha que, se fosse jogador nos dias de hoje, com as redes sociais, aí toda essa exposição, como é que seria aí na mídia? Olha, eu tenho comigo que a fama, desde que o ser humano não esteja preparado para ela, que felizmente, né, eu agradeço muito a Deus, porque eu tive berço, né, a criação que meus pais me deram. Então eu não deixei me fascinar pela fama, porque se o artista em si, né, o jogador de futebol que nós estamos falando, se não tiver aí, a mídia hoje, ela é muito forte. Hoje um jogador faz um gol aqui, ele aparece para o mundo inteiro, né? Então, de repente, a subida é muito meteórica, né? De repente, tem uma aparição, né? Eu cito o exemplo de um cantor, por exemplo, que põe uma música nas paradas de sucesso e depois ele não dá seguimento. Assim, um jogador de futebol hoje, ele faz um gol bonito, aparece aí na mídia, coisa, e sem alicerce. Então a mídia hoje realmente ela é muito forte, e a necessidade, né? Eu cito o exemplo de que estou recentemente voltando lá ao Cruzeiro, e é uma coisa que eu sempre gostaria de fazer, que é trabalhar na categoria de base, né, para instruir os garotos, os adolescentes, mostrando para eles essa questão da fama, né, porque é uma carreira muito, muito rápida, e se não tiver preparado, realmente a maioria, infelizmente, de jogadores de futebol acabam, né, numa situação realmente difícil. Então, a fama, a necessidade de se preparar para ela. Constantemente ouvimos falar de crises em elencos de futebol em muitos clubes do Brasil. Isso também aconteceu na época que você jogava pelo Cruzeiro, Dirceu? Como é que vocês resolviam as tretas naquela época? Na verdade, não existe nem como se comparar a minha época com a época que nós vivemos hoje. Porque na minha época,
essencialmente coração. A gente não se preocupava com essas coisas de administração e coisa parecida. Mas hoje, infelizmente, o futebol ele se tornou uma coisa muito rentável. Então, onde que está, né, o dinheiro, onde que está a fama, ela traz problemas. Cito exemplos de grandes clubes de futebol que se misturou política e levaram à crise. Mas felizmente, nos 14 anos que eu tive a honra de vestir a camisa do Cruzeiro, até pelo contrário, o Cruzeiro sempre foi um clube de referência em termos de administração. Não é? Então, o que aconteceu agora recentemente com o Cruzeiro, com essa crise que houve, né, que infelizmente está mudando lá dentro do Cruzeiro, com tristeza, com pesar, e é assim que aconteceu, né, com grandes clubes de futebol brasileiro que tiveram problema de administração e caíram para a segunda divisão. Agora aconteceu com o Cruzeiro. Né? Disseu, a gente sabe que o futebol mudou bastante, né? Se fosse atleta dos tempos atuais, acredita que jogaria melhor ou pior do que daquela época que você atuava? Quero crer que seria a mesma coisa que eu fui quando vesti a camisa do Cruzeiro. Por quê? Porque eu sempre levei uma vida de atleta, fisicamente sempre me destaquei na questão física, e o que aconteceu hoje foi que a condição física evoluiu muito, não é? Mas em contrapartida, houve, principalmente no futebol brasileiro, uma involução técnica. Então eu quero crer que eu seria o mesmo jogador, mesmo porque se tivesse hoje vestindo a camisa do Cruzeiro, eu vestiria com o mesmo amor que eu sempre tive pelo Cruzeiro. Então o meu rendimento seria o mesmo ou talvez até melhor, não tenho dúvida. Disseu, você é cria do Cruzeiro, né? Agora eu queria que você desse um conselho aí para os jogadores que estão na base do Cruzeiro, né? Que possam trilhar em um caminho como o seu. Conta aí. Coincidentemente, hoje, né? Depois de 40 anos depois, eu regressei à minha casa, né? Que é o Cruzeiro. E uma função que eu sempre gostaria de executar, de poder ajudar meu clube de coração, que seria na categoria de base. Nunca tive pretensão, e nem tenho, né? De atuar no profissional, mas acho importantíssimo, assim como aconteceu comigo, que eu tive grandes treinadores que me davam um conselho, que me mostravam o caminho a seguir. Então seria justamente a minha função que eu vou executar lá no Cruzeiro, né? Seria de muita importância para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, ter uma vida de atleta, não é, em todos os aspectos, questão moral, questão de procedimento, enfim, mostrando para ele a realidade de um jogador de futebol, né? É uma carreira muito curta. O atleta, ele geralmente vem de uma igual o meu caso, por exemplo, que vim de uma família humilde e de repente já consegue alcançar o estrelato, e aí fica vislumbrado com as coisas, né? Com as coisas materiais que o jovem geralmente fica doido, né? Então essa é a minha função, voltar e ajudar as crianças, os adolescentes, conscientizar, né? De poder ter a felicidade de que aconteceu comigo, né? Sair do futebol e sair ileso, né? Porque sem dúvida alguma é uma carreira muito curta, né? As carreiras hoje, a ascensão técnica hoje, ela é muito rápida. De repente o jovem consegue o estrelato muito rapidamente, sem alicerce. Então a minha missão lá dentro do Cruzeiro, poder ajudar os jovens, os adolescentes, igual aconteceu comigo, né? Eu tive grandes treinadores, né? Ex-jogadores, quando eu cheguei lá no Cruzeiro, os meus ídolos me davam conselho e tudo mais. Então seria essa a minha missão lá dentro do Cruzeiro hoje. Para finalizar aqui, Disseu, qual é a perspectiva sobre esse novo Cruzeiro do Sérgio Santos Rodrigues e o que a torcida deve tirar de aprendizado com a situação que a gente viveu no ano passado? Bom, meu sentimento é o que todo torcedor do Cruzeiro sente, né? Essa questão, uma coisa que eu nunca imaginava, que o Cruzeiro fosse cair para a segunda divisão, de chegar numa situação como essa. Então realmente é muito triste, mas vejo com muita esperança, com muita alegria mesmo, porque eu estou comprovando, né? Eu aceitei voltar ao Cruzeiro, recebi um convite e venho acompanhando o nosso presidente e
vendo, né, juntamente com ele, inclusive endossando a volta dele. Então eu tenho certeza, né, igual eu estive hoje na Toca da Raposa 2, estive lá hoje para acertar a minha volta, que ficou acertada, realmente já vou voltar, muito em função do Sérgio, porque realmente ele vai implantar uma filosofia de trabalho lá dentro do Cruzeiro, uma filosofia profissional. Então eu tenho certeza de que o Cruzeiro, o ano que vem nós estaremos aí no lugar que é o devido lugar do Cruzeiro, né? Que é na primeira divisão, mesmo porque o Cruzeiro é um dos maiores clubes de futebol do mundo, né? De repente o torcedor não tem essa consciência, mas eu sempre falo, né, que o Cruzeiro é um time do mundo. Nós tivemos a época que eu vesti a camisa do Cruzeiro, o Cruzeiro jogou por esse mundo afora, né? Então, com muita alegria, né, com muita esperança, que eu vejo que o Cruzeiro está voltando a ser administrado como sempre foi, com sucesso. Dirceu, muito obrigado pela entrevista, você é um grande ídolo do Cruzeiro, e você, torcedor do Cruzeiro, fique sempre ligado aqui para acompanhar outras entrevistas, outros bate-papos aqui. A gente se fala. Você ouviu Resenha 5 Estrelas.